É 22 de maio de 2023 e este é o episódio 248 do podcast Ubuntu Portugal. O podcast sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Doutor da Mula Russa e connosco temos o Patinhas Manso. Olá, Patinhas. Boa tarde. Como está, doutor? Dobry večer, Muli. Ora, viste, vai-se bem bom. andando, estou benzinho, tive uma semana longa e interessante. Longa? Quantos muito dias longa. foi a tua? Foi vários dias. Então isso é muito comprido, pá. E então, o que é que andámos a fazer este tempo todo? Começa tu, então, com uma semana desse tamanho, É? começa já, senão eu estou com medo que não Tudo bem. que a gente não tenha tempo para despachar todo o serviço, pá. Temos aqui expediente para gastar, pá. É verdade, isso foi o que ele disse. Bom... Vê-se logo. Espera. 1 minuto e meio, é? Vê-se logo. Cada vez estamos... É o recorde. Vê-se logo que o Diogo não está cá, mais uma vez. Não, mas era isso que eu ia dizer. Nós estávamos à espera que o Diogo hoje já cá estivesse. Mas eu não sei se tu já interpretaste esta ausência deste que é o nosso mentor, a referência a quem Alemar, que acho que está a descobrir os prazeres da vida e que aquilo que era suposto ser uma pausa de, nas palavras dele, 1 ou 2 episódios, já vai em 4. E sem garantias para que ele esteja no 5º. O mistério adensa-se. Pois é. Temos Moro na costa. Eu tenho a minha teoria. Eu também tenho a minha teoria. Não a vou partilhar, porque não tem que ver nem com o Ubuntu, nem com outras cenas. Eu tenho uma teoria também, uma teoria da conspiração. Houve aquele episódio do roubo do portátil do Ministério das Infraestruturas, isso tudo, em que chamaram o SIS e tal. Eu não sei. Sabes como é que é? Uma pessoa recebe um telefonema à meia da noite, temos uma situação urgente. Alegadamente poderá estar relacionado, Alegadamente, não é? e lá vai ele, e depois telefona a dizer, não vou poder fazer o podcast nos próximos tempos. Provavelmente está neste momento numa cave a interrogar... A encriptar um disco. A interrogar um disco. Onde é que tu estavas naquela data? Enfim... Exato. Bom, foi uma semana giríssima, foi plena de significado, fértil em acontecimentos. Então, lembras da minha basófia no episódio passado? Oh, meu amigo. Em que eu enchei... Da tua basófia, lembro-me sempre. Enchei o peito, comecei a bater com as mãos à gorila e disse, era só o que faltava se eu não fosse fazer isso. Arch Linux, se eu vou instalar Arch Linux, vocês vão ver se eu não instalo. Bom. Recordas também qual foi a minha resposta a essa tua intenção? Acredito quando vir, uma coisa assim deste género. Vai ouvir. Pronto. E vais ver quem tinha razão. Então, eu tentei. Houve uma tentativa. E... Quanto tempo durou essa tentativa? Quantas horas durou essa tentativa? Eu devo ter gasto... Foi aos bocadinhos durante vários dias, não foi assim tudo de seguida, mas eu devo ter gasto umas 6 horas com aquilo. Por isso é que a tua semana foi comprida, não é? Exato. Então, fui à procura do Arch Linux, descarreguei a imagem, fui ao site do Arch Linux ver o guia de instalação, abri o meu sistema de máquina virtual, como é que se chama aquilo, pá? Eu nunca me lembro do nome. O Virt Manager? Isso, o Virt Manager, e segui as instruções. Segui as instruções e tal, fui fazendo, fui escrevendo as coisas, pica, escrevendo os comandos, pica. Aliás, eu partilhei até algumas capturas de ecrã no grupo do podcast. Olha, pessoal, estou a fazer isto, vamos ver no que é que vai dar. Empanquei. Houve ali uma etapa em que eu tinha de formatar o disco. Sim. E eu fiz um erro qualquer, porque eu voltei atrás 2 ou 3 vezes, eu estou sempre a cometer o mesmo erro, ou ali qualquer coisa que me ultrapassa. Alguém depois há de me dizer o que é que eu estou a fazer mal.
Não estás a Mas ler a documentação, claramente não, deve não, ser esse o eu problema. fui atrás, li a documentação 3 ou 4 vezes e pá, que eu sou burro, mas o que é que eu estou aqui a fazer Então, se calhar, o mal? problema é estares a ler a documentação. Se calhar é isso, é que a documentação é muito específica e eu não sei se porventura eu não estarei a falhar ali qualquer coisa que não está documentada, mas que eu precisava de fazer. Chega à parte de formatar as diretorias para fazer a instalação e aquilo em punk e diz-me no such file or directory, do género, não encontro aquilo que tu me estás a dizer para ir lá ao sítio. E eu, mas porquê? Eu segui tudo religiosamente. Não sei. Bom, seja como for, a história até o momento é esta. Houve uma tentativa, a tentativa falhou, tentei outra vez, falhei outra vez, tentei outra vez, falhei outra vez e neste momento estou a puxar os cabelos a pensar assim, vou emitir um comunicado de imprensa na mesma linha da SpaceX para dizer que alcancei um grande resultado e que o falhanço foi de propósito, para aprender. E que a minha instalação teve uma falha inadvertida que nos permitiu avançar na prossecução dos nossos objetivos. Pronto, e assim sais airosamente da coisa. E o pessoal fica, pá, este gajo sabe mesmo o que é que está a fazer. É mentira. Não, não sei, é mentira. Pronto, e isso foi a tentativa. De facto, os outros sistemas operativos livres são mais. São mesmo para gajos burros. Como Amigáveis. são mais amigáveis. Mas eu não desisti, atenção. É um fracasso temporário. É uma pedra no meu caminho. Um dia vou juntá-las todas e faço um castelo, como aquele chavão que Não fazes uma as nossas distribuição? avós partilham no Facebook. Hã? Não preferes fazer antes uma distribuição com essas pedras todas? Compilar as pedras e fazer um castelo, é isso? Não, fazer mesmo uma distribuição, O chamado aqui é Castelo OS, por exemplo. Fortaleza OS, talvez. Olha, Castelo OS dava, porque podias fazer Castelos Com Castelo OS. Ai, que lindo! Castelo OS. Este rapaz é criativo. Alex, depois tens que meter aqui uma pista de palmas logo a seguir a ele ter dito aquilo para fingirmos que temos uma audiência ao vivo. Queria só dizer que se alguém está a escrever no chat vais ter que me dizer, porque eu não estou a ver o chat. Sério? Vou ser o teu secretário, é? Ainda na linha dos sistemas operativos e das... Daqui nada vou-me trancar numa casa de banho, é isso? Essa não percebi, juro. Não falavas em computadores há bocadinho? Sim, mas era no Ministério... Esquece. Ainda Avança. na linha dos sistemas operativos e das experiências com sistemas operativos, como tu sabes, e já falámos disso na semana passada, eu tenho de mandar o meu BQ para a reforma e entretanto ando a fazer experiências com o Fairphone para ver se o Fairphone me serve de substituto. Compraste a bateria ou não? Não, porque Porquê? tenho andado a ler algumas avaliações dessas baterias e tal, e a maior parte dos clientes, das pessoas que compram essas baterias de marca branca de substituição, daquilo que eu tenho lido, são baterias de muito baixa qualidade que depois não duram nada, ou perdem a carga rapidamente ou não carregam, o que é normal porque provavelmente são baterias que estão em armazém há não sei quanto tempo. E obviamente os processos químicos daquilo já não estão muito saudáveis e descarregam rapidamente ou não funcionam de todo. O que é de esperar, não é? As baterias têm um tempo de vida útil muito limitado. Seja como for, eu estive a fazer mais experiências e então eu pensei assim, bom, será que eu podia tirar mais rentabilidade deste Fairphone se em vez do Ubuntu Touch eu lhe instalasse o Lineage OS? E foi o que eu fiz, fui à procura de imagem do Lineage para este modelo, que está disponível por aí no site deles, e instalei o Lineage OS, e estou a experimentar o Lineage OS no Fairphone, e dá-me a impressão que a bateria obviamente não está a durar tanto como uma bateria nova, ou uma bateria até com mais capacidade, porque isto tem 2000 e qualquer coisa mAh, quase nada hoje em dia. Mas a bateria dura pelo menos mais um terço e mostra-se mais estável do que quando eu uso o mesmo telefone com o Ubuntu Touch. O que é uma coisa estranhíssima. Quando eu tenho o Ubuntu Touch no Fairphone, mesmo com as redes todas desligadas e nenhuma aplicação a correr, a bateria mostra o consumo sempre a cair de forma muito regular. É uma rampa. Tu olhas para o gráfico da bateria e vês uma rampa descendente muito consistente ao longo do tempo
e em 2 dias, mesmo não faças nada com o telefone, a bateria esgota-se. Com o Lineage OS, aquela linha de desgaste continua lá, mas se não houver nada e se não tiver acesso a nenhuma rede, a linha mantém-se na horizontal e não consome tanta bateria como com o Ubuntu Touch. Há qualquer coisa nos processos do Ubuntu Touch que não está otimizado no Fairphone que leva a que a bateria esteja sempre ali a consumir qualquer coisa, por alguma razão. Para isso seria necessário ir ver os logs e tal, perceber que processo é que está aqui a consumir bateria por trás e tudo, mas eu não tenho habilidade suficiente para fazer isso. De resto, é um sistema normal, é um Android sem Google na prática, não é? E eu fui ao F-Droid buscar as aplicações que eu precisava. Uma coisa que eu sentia muita falta no Ubuntu Touch, que é o Firefox. Neste caso o Fennec, que é a versão que tu tens no F-Droid. Porque o Firefox Tens o Firefox também. Tens o Firefox se fores diretamente ao site do Firefox. No F-Droid só tens o Fennec, que é a mesma coisa. Mas Não. Tens no site do F-Droid, tu tens o instalador do Firefox, acho que é assim. Bom. E com o instalador do Firefox instalas o Firefox e depois ele faz a gestão das atualizações e... Sim. Tenho que ir ver isso porque eu não vi nada disso. Eu simplesmente fui ao F-Droid, escrevi Firefox e a única coisa que me aparece é o Fennec, que é a versão do F-Droid do Firefox, mas se tu fores ler o número da versão e tudo, é exatamente o mesmo do Firefox. No fundo é um nome diferente, mas é fundamentalmente Sim. o mesmo pacote. E tem as mesmas opções que eu preciso, que é o modo de leitura, etc, etc. Portanto, funciona tudo. Telegram, também tens o Telegram FOSS, que é o Telegram com meia dúzia de funcionalidades que não estão disponíveis, que estão disponíveis no Telegram oficial, vamos dizer assim. E tens uma série de coisas que estou a experimentar só para ver como é que corre, mas até agora, pronto, é nada de especial. Mas isto é uma solução temporária que eu arranjei para ter um telefone funcional que seja um bocadinho mais potente e mais rápido do que o BQ que eu tenho agora, mas é uma solução que não vai durar muito tempo, porque a bateria já está a dar as últimas, o telefone também já tem uma certa idade, não tanta como o BQ, mas alguma, e portanto é o possível. A minha intenção é usar isto até encontrar um telefone que eu possa usar como substituição. Idealmente, e falando em termos de preços, eu estava a pensar num Xiaomi A2, que é de gama baixa, média, mas que permite usar o Ubuntu Touch, o Android, aquelas coisas todas. Portanto, quanta RAM? Vamos ver. Creio que 3, se não estou enganado. Assim de cabeça não me recordo. E a coisa para gastares quanto? Já tiveste Já vi coisas a 85 euros. Estamos a falar de usados sempre. Não, novos, mas comprados lá fora em lojas especializadas e tal. Alguns recondicionados também. Mas pronto. 120 foi assim a coisa. É o preço normal. O preço normal que eu vi por aí. Okay. Já não é nada mal. Tu não tinhas um Meizu MX4, uma coisa assim com o Ubuntu Touch? Tinhas e tens. Neste momento o Diago está a mostrar o Meizu MX4 para a câmara para se gabar diante de toda a gente. Sim. É mais ou menos. Não, foi mesmo para eu me levantar e para as pessoas poderem ver a minha barriga sensual. Mas tenho uma má notícia para te dar, porque ele não está a funcionar corretamente. Ou seja, deverá ser qualquer coisa no touch, porque ele liga, mas depois tu queres desbloquear e ele fica constantemente com a barra lateral a subir e a descer, a subir e a descer, a subir e a descer. Pois. Portanto, ele está a assumir uns toques que não existem e não me permite dar os toques necessários para uma coisa tão simples como desbloquear o telefone. É o ecrã que está com defeito. Exatamente. Portanto, fez-me companhia. Foi o meu equipamento diário durante bastante tempo, este Meizu. Gostei bastante. Mas nesta altura não é paz à sua alma, porque ele liga, só que não trabalha corretamente. Pronto. Lamentavelmente. É assim. Paz à sua alma. Sim. Mas eu falei com várias pessoas quando os Meizus, ou seja, quando Meizu era o telefone mais potente que tu conseguias comprar, que corria o Ubuntu Touch, várias pessoas que eu conheço compraram. Algumas ficaram no Ubuntu Touch, houve outras depois que instalaram Android, portanto houve assim alguns saltos,
mas dessas pessoas, os Meizu não inspiram muita confiança em termos de qualidade e de fiabilidade. Porque houve malta que foi ou seja, que era o carregador, teve problemas com o carregador, houve malta, eu estou a ter problemas no ecrã agora, e houve alguém que foi bateria também, eu acho que ele também tem a bateria soldada, portanto é sempre mais difícil. Pronto, é um telefone chinês baratinho que tem uma qualidade de construção fraquita, não é? Olha, tens a cadela a tocar, pá. Já não tenho. Estava a pedir para abrir a porta. Já lhe abri a porta, portanto agora daqui nada vou estar com os pés frios. Este podcast é um espetáculo. Isto é gatos, é cães. É muito orgânico, pá. É bicharada, é passarinhos, refogados, é tudo. Temos tudo. Há tudo como na farmácia. Mais coisas ainda desta semana. Continua, doutor. Encomendei uma tomada inteligente para ver se consigo propagar o sinal do meu Home Assistant para o resto da casa, porque de vez em quando tenho aqui sensores a perder o contacto. E vou aproveitar e vou ligar essa tomada aqui no escritório para ir medindo o consumo diário da minha aparelhagem toda, porque tenho aqui não sei quantos ecrãs e computadores e switches e Compraste o quê? Não me lembro. É uma marca qualquer, como é que aquilo se chama? Mas só uma? Só uma, sim. Só uma, não porque é uma primeiro, não preciso de mais. Segundo, quero testar primeiro para ver se vale a pena arranjar outras, porque não me vou meter a comprar assim de repente 5 ou 6 tomadas e depois descubro que ou não valem nada ou não funcionam bem. Não serve o teu propósito. Exato. Uma, experimento, vamos ver. Depois se eu ficar contente, talvez se me meta Tens mais ideia quanto é que gastaste? Tens ideia quanto é que gastaste nessa tomada? Foi abaixo de 20. Ok, porque a minha experiência diz-me que tu às vezes tu vês o preço de uma e vês o preço de um pack de duas. Sim, claro. Poupas um bocadinho. Não é um bocadinho, aquilo às tantas é metade do preço. Sim, mas a mim seria um mau investimento na minha cabeça gastar um pack se tu tens dúvidas se vais precisar ou 3, não. 4, 5, testas, descobres que a qualidade é má ou que não serve o teu propósito e já gastaste aquele dinheiro todo, depois vais ter que ir para o OLX a meter aquilo, tentar vender ao próximo paspalho. Zigbees. E depois, no OLX, obviamente, porque faz parte das regras, tens que meter mais caro do que novo e pôr um aviso de preço não negociável, só entrega em mãos e coisas assim. Mas enfim, pronto, isto foi a atualização da semana. Não faço ideia. Compraste num site rápido ou num site daqueles que vais esperar com calma? Vou esperar com calma. Comprei num daqueles sites de esperar com calma. Acho que fazes muito bem. E acho que vem da República Checa. Portanto, vou esperar. É uma semaninha. Não, é mais. É mais porque eu acho que eles aceitam as encomendas e depois acumulam e depois chegam a uma fase em que já têm X de X para entregar e nessa data é que enviam. É a ideia que eu tenho. Não vão aos correios todos os dias. Não vão aos correios todos os dias. Enfim... Fundamentalmente foi isso que andei a fazer durante a semana e tenho dedicado algum tempo a ler imensa coisa sobre o tópico da moda, que é a inteligência artificial. Tenho andado a ler imenso sobre esse assunto. Por acaso estou a gostar imenso de ler algumas coisas que me passaram pelos olhos e de presente trago muitos links para pôr nas notas. Eu não sei se vamos ter tempo para falar disto tudo, como é óbvio. Vamos tentar ver. Então. Otimismo. Mas mesmo que não tenhamos tempo para falar destas coisas, levam de presentinho um porradão de links que vocês depois podem abrir e ler com vagar, com o vosso tempo e com a vossa perspectiva. Daquilo que vou partilhar com vocês, gostei muito. Para além de coisas do Cory Doctorow, também temos aqui umas coisitas com uma entrevista da Timnit Gebru, aquela moça cientista de inteligência artificial que basicamente foi corrida da Google porque publicou um ensaio sobre o tema que a Google não achou muita graça, porque estava um bocado a prejudicar, enfim, o objetivo deles, que é também assegurarem que têm o domínio do mercado nesse aspecto, e ela chega e diz assim, amigos, isto não é bem assim como vocês estão a contar, e ele diz, não, para, corta, não digas isso, vai-te lá embora. E pronto, e ela fundou uma fundação cujo objetivo é
discutir, debater e criar mecanismos de prevenção dos abusos que se possam fazer com inteligência artificial. Ok. De modo que vale bem a pena dar-lhe uma vista de olhos. E depois também vou partilhar um link de uma entrevista com um tipo absolutamente brilhante, que é o Rodney Brooks, que não é apenas um cientista, é um empreendedor também que criou uma série de empresas ligadas à robótica, à inteligência artificial, etc. E ele tem uma visão muito sóbria, muito clara sobre as virtudes e os defeitos da inteligência artificial, mas também do folclore à volta disso. E ele é muito... tem uma visão muito desassombrada desse assunto. Ele diz logo, deixem-se disso. Aquilo que interessa na inteligência artificial não é nada do que tem andado a ser debatido, e não confundam performance com competência, porque é isso que acontece na discussão que se tem tido sobre esse assunto. E depois ainda um artigo muito, muito bom do Stephen Wolfram, o Wolfram, sobre Exatamente. como funcionam os algoritmos, como funcionam os mecanismos do que se chama hoje de inteligência artificial. E o artigo dele é muito bom porque permite perceber a lógica por trás disso, perceber os mecanismos que são usados, a lógica dos algoritmos que têm sido usados, e mesmo uma pessoa que não tenha grandes conhecimentos de matemática ou de física, ou até mesmo de semiótica, linguística, isso tudo, consegue perceber de forma muito clara, ok, e portanto é disto que estamos a falar. Esse também vai para os links, que vale bem a pena dar-lhe uma vista de olhos. E se houver tempo ainda vamos falar um bocadinho dessas coisas em detalhe. Sim, eu também tenho, deixa-me só, a gente depois vai desenvolver um bocadinho mais. Senhor Patinhas, a sua semana? Eu ainda quero falar da tua, só para ser teimoso. Normalmente sou teimoso com o Diogo, agora sou teimoso contigo, não está cá mais ninguém. Mas sobre, e de facto é um tema que me tem suscitado alguma curiosidade, não a suficiente para parar a minha vida ainda e para ir à procura de informação, honestamente. Agora deixaste-me um bocadinho mais curioso, e como funcionaste aqui como um bocado curador de links, eu vou confiar na tua curadoria e vou provavelmente fazer como todos os nossos ouvintes e vou ler os artigos que tu acabaste de sugerir. Se fores uma pessoa muito ocupada também podes ouvir. Basta que instales uma extensão no Firefox que permita fazer a leitura, ou instales uma aplicação no Ubuntu. O Pocket faz isso. Que te faça a leitura em voz alta dos artigos escritos, e estás a fazer um refogado para, por exemplo, sei lá, arroz de pota, e estás a ouvir, e no telefone não tens nada disso. É o que eu te estou a dizer. Se tu tivesse ouvido, é comunicação, meu caro. Eu estava-te a dizer isso mesmo desde o primeiro segundo. O Pocket faz-te isso. Faz, por acaso nunca experimentei isso. Faz, exatamente. Portanto, normalmente o que eu faço com os artigos, quando são artigos mesmo que eu quero ler, adiciono-os ao Pocket e depois tenho duas opções: ou leio, ou estou, por exemplo, eu tenho às vezes estou em sítios onde não tenho rede sequer, e eu normalmente leio aquilo até no leitor eletrónico, e se tiver um sítio sem Wi-Fi ele está offline, o que é ótimo porque ficas com grande atenção, com o telefone há sempre uma notificação que chega ou qualquer coisa. Portanto, eu tenho a opção de ler, ou então, se tiver, acho que ele precisa de internet para cantar os artigos, acho que precisa de internet. Sim, porque provavelmente a computação da voz de síntese é feita, não é feita localmente. E as que são feitas localmente ainda são muito fatelas. Mas pronto, mas sobre essa temática, esta semana, e disse, pronto, ok, começo já com esta semana, mas é a comentar, é na continuidade do que estavas a falar. Esta semana cruzei-me com uma situação caricata, que estava a falar com alguém, estava a passar conhecimento a alguém sobre um determinado assunto, e a pessoa estava a partilhar o seu ecrã. Pronto, nós estamos a falar, não é? Imagina, eu estou a explicar qualquer coisa, Miguel, e digo, olha, partilhei o teu ecrã, que eu vou-te explicar como é que isso se faz. E a pessoa partilhou o ecrã, e da mesma forma como, e foi um hábito que começou a ser recorrente, que é, tu estás a meio de um jantar e não te lembras quem é que ganhou o Festival da Canção em 1984, percebes? E o mais normal é puxares de um telefone, os telefones agora quase todos já dão para fazer isso. Eu sei que tu sabes de cabeça. Não foram os Da Vinci, ou estou enganado? Pronto, eu não sei. Teria que pegar no telefone, e o meu agora está em modo avião, porque eu estou a gravar um podcast, mas eu sei que estás à procura agora e não...
Ou seja, aquilo que é o hábito que se foi tornando cada vez mais habitual, que é o hábito de tu pegares no telefone para esclarecer alguma dúvida que tenhas, não é? Portanto, pegas no motor de busca e fazes isso. O que eu assisti foi a pessoa com quem eu estava a falar era de uma geração abaixo da minha, uma, talvez duas, não sei bem como é que se medem as gerações, mas da mesma forma como se calhar tu e eu usamos um motor de busca para encontrar informação, aquela pessoa tem um separador do seu navegador de internet sempre aberto no site da OpenAI, e as perguntas que ele faz ao chat GPT. Da mesma forma como tu perguntas a um motor de busca, ele pergunta a um chat GPT. Epá, e aquilo dá-lhe uma resposta, pronto. Em vez de lhe dar links para ele depois ir à procura, dá-lhe respostas. Algumas mais ao lado, algumas mais acertadas. Ele, quando ele acerta na pergunta, o chat GPT acerta na resposta. Pronto, acho que é uma relação gira. Mas isto para dizer que, provavelmente, e eu não percebo porque é que não houve esse pânico, se calhar porque foi uma mudança gradual e porque não havia uma informação, ou seja, o marketing não era tão famoso como está a ser agora, mas a forma como eu vejo tudo isto nesta altura, e posso estar completamente enganado, é a transição que tu passaste de ter que ir à biblioteca ou à enciclopédia para o motor de busca. E agora, em vez de ir ao motor de busca, vais a um... Como é que lhe chamaste? Um inteligumento, não é? Inteligência artificial. Inteligumento, é um inteligumento artificial. No fundo Pronto, é uma espécie de mula que carrega as albardas às costas, ao lombo, e tu usas, mas de uma forma artificial. Exatamente, ou seja, para as pessoas perceberem porque é que eu hoje tenho o nome de doutor da mula russa, é precisamente por causa disso. Porque os mecanismos de inteligência artificial, os algoritmos, são ferramentas que eu não creio que a longo prazo venham a substituir pessoas. Em algumas profissões podem vir a substituir algumas ocupações, algumas tarefas que essas profissões desempenham, mas substituí-las inteiramente, já tenho algumas dúvidas, sobretudo depois de ter lido os artigos que eu mencionei. Mas, no fundo, pensa que tu és um moleiro que vai levar o grão ao moinho para moer, certo? Tu vais ter com os camponeses, pá, deem-me lá o vosso cereal, estão aqui as sacas todas, e levas aquilo às costas até lá acima ao moinho. Os mecanismos de inteligência artificial são um bocado como a mula que tu carregas com os sacos de grão e levas para o moinho. E o moinho também é outra forma de inteligência artificial. No fundo são ferramentas que te ajudam no teu trabalho. Agora, tu não podes pedir a uma mula que te faça pão, ok? Ela ajuda-te a carregar a tralha. Tens de ter outra diferente. E depois, a grande questão de que se fala pouco, para já, em relação às questões da inteligência artificial, é que as pessoas começam, sobretudo os jornalistas, porque o jornalista é aquela raça, enfim. O pessoal pensa num cenário apocalíptico em que a inteligência artificial, que é a mula ou o moinho, se levantam com umas pernas mecânicas e umas metralhadoras e começam a matar toda a gente e, no fundo, imaginam o exterminador implacável com umas velas de pano a massacrar uma aldeia. O problema principal da inteligência artificial é este. Quem é o dono do moinho? Sim. E quem é que vai beneficiar com a posse desse moinho? E depois há outra questão que é os algoritmos de inteligência artificial para a produção de texto, imagem, etc. Produzem aquilo que nós lhe metemos lá para dentro. Ou seja, se tu, juntamente com o grão, metes cocó, em vez de teres farinha, sai farinha com cocó. E depois toda a gente vai comer o pão com o cocó. Ok? E isto é uma das coisas que vem mencionada nos artigos que eu partilhei e que algumas pessoas chamam de envenenamento do input dos algoritmos de inteligência artificial. Porque a grande questão, o problema número 1 é esse. É o que é que tu vais meter dentro do moinho e o que é que sai processado do outro lado. Porque as pessoas pensam, esta farinha é porreira, eu pedi para o gajo me produzir farinha, ele deu-me aqui esta farinha impecável, maravilhoso, agora vou fazer bolos e o camantro. Mas é importante que nós, o público, tenhamos acesso à lista dos elementos que vão para dentro do moinho e que acompanhamos todo o processo, saibamos como é que o moinho é construído, como é que a mó é operada e, idealmente, nós, o povo, entre aspas, devíamos ser os donos do moinho, devíamos ter propriedade coletiva desse moinho para controlarmos o processo desde o ponto A ao ponto Z
desde o momento em que o grão é metido lá para dentro até a farinha sair. E o problema com o tópico da inteligência artificial é que tu tens 2 ou 3 ou 4 empresas que têm o monopólio das tecnologias de ponta, que operam muitas vezes com base em código fechado, proprietário, processos, algoritmos proprietários fechados, e tu não sabes como é que a farinha é feita. Podemos fazer uma analogia com salsichas, se quiserem, vá. Entra o porco de um lado, sai a salsicha do outro, ninguém viu como é que a salsicha foi feita. E esse é o problema número 1. E depois o outro problema é a posse desses meios. Porque quem tem o monopólio dos mecanismos de inteligência artificial tem o privilégio e o poder enorme de poder adicionar o cocó que quiser. De poder adicionar aquilo que quiser. Agora imagina isto nas mãos erradas, percebes? Sim, sempre a mesma questão. Aliás, eu se calhar ainda vou meter nas notas um vídeo de uma comunicação do TEDx, se não me engano, da Timnit Gebru, que é um dos artigos que eu estou a citar, em que ela explica de maneira muito simples, é um vídeo muito curto, e ela explica de maneira muito, muito simples, muito acessível, quais são os principais problemas dos vieses que são introduzidos na geração desse produto pelos algoritmos de inteligência artificial, e como os vieses que já existem na sociedade em determinados assuntos ou em relação a determinadas pessoas e classes sociais são depois amplificados pelo resultado final desses algoritmos, o que é um risco enorme. Sobretudo se tu pensas, por exemplo, que a maior parte dos conteúdos jornalísticos vão começar a ser produzidos com base nessas máquinas. Se nós em Portugal já temos um problema muito grande com o condicionamento do meio jornalístico por causa da precarização dos jornalistas e das condições em que eles trabalham e da quase chantagem que eles estão sujeitos, ou escreves aquilo que o editor decide ou vais para o olho da rua. A partir do momento em que tens uma máquina que escreve as reportagens por ti e que adota uma certa perspectiva que pode ser politicamente enviesada, e que em Portugal, vamos ser honestos, já o é, na grande maioria dos meios de comunicação, imagina o poder fabuloso que isso dá a quem é o dono da máquina, não é? E isso é que é o problema número 1. E isso é que me inquieta mais acima de tudo. E todas as histórias folclóricas sobre, meu Deus, os robôs vão matar a Sarah Connor, isso nem sequer entra na computação. Eles não conseguiram matar a Sarah Connor. Mas não faltaram tentativas, quer dizer, a quantidade de sequelas que aquilo deu, quer dizer, já vai em quê? 8 filmes, 9? Já chega, caramba. Nada como a Velocidade Furiosa. Esse, no outro dia vi que vai para a 10ª. Oh, meu Deus. Vai para o 10º episódio. Mas pronto, não é sobre isso. Olha, ainda bem que falas sobre o que acabaste de falar, porque eu também tenho que falar sobre o Home Assistant. E ainda bem que me perguntas também sobre a minha semana. E também perguntaste-me pediste-me para deitar um olho ao chat dos nossos patronos. E temos aqui um comentário do Rodolfo, que diz, e com razão, eu deixei de me preocupar com isso desde que passei a usar, ou seja, em relação aos equipamentos Zigbee e às tuas dúvidas, portanto, e há aqui duas dúvidas diferentes, que é a dúvida de se funciona ou não, e a delícia do Zigbee é que normalmente funciona, mas eu já apanhei equipamentos que não funcionaram com o meu setup, quer dizer, eles estavam perfeitamente funcionais, não tinham compatibilidade. Sim, desculpa interromper, mas eu no Home Assistant eu tenho lido uma data de documentação, passo muito tempo a ler documentação à espera de ver precisamente essa lista. Tu lês muito, Miguel. Leio muito. Doutor, tu lês muito. Passo muito tempo à procura de uma lista exaustiva de equipamentos e já apanhei aqui e ali alguma documentação sobre isso. Este funciona bem, este não funciona tão bem, mas a sensação que eu tenho é que o mercado continua a deitar cá para fora uma série de variantes de vários aparelhos de várias marcas e a comunidade do Home Assistant quase não tem tempo de atualizar a documentação, porque é muita coisa. Também. Agora, o conselho que eu dou, eu usava, já não lembro qual era, mas usava uma integração para gerir os meus equipamentos Zigbee. E desde que mudei para uma coisa que, numa primeira fase, eu lembro-me de sofrer um bocadinho porque era menos amigável de utilização, mas que em termos de compatibilidade ganhou substancialmente. Ou seja, eu tinha equipamentos que não eram reconhecidos pela minha anterior integração, já não me lembro sequer o que era.
E quando eu mudei para aquilo que uso agora, que eu uso uma coisa que se chama ZHA, Zigbee something. E pá, que basicamente é, tu carregas no botão de emparelhar, adicionas um dispositivo e já lá está. Por exemplo, eu esta semana adicionei o meu dispositivo número 55. Portanto, lembrei-me de ti, como é óbvio, Miguel. Sim, Sabes e disso. se Eu calhar sempre usamos o que mesmo adiciono mais aparelho. O meu é aquele Zigbee Hub com a Não, letra eu tenho um E. Conbee. Eu tenho um Conbee 2. Ah, eu não sei o que é isso. Pronto. Epá, é uma pen USB mais compridinha do que as pens USB normais. Enfim, está despachado. O meu é parecido, mas tem um radiador de cabinho, não alumínio é? e uma antena. Pronto. Mas é da Já Sonoff. mostraste É da depois. Sonoff. Pronto, o meu não. O meu é um Conbee, não sei o que, 2, acho que é isso. Mas pronto, portanto, há aqui duas questões e não sei se ficou claro quando tu falaste ou não, mas eu se calhar repito, que é, uma tem que ver com se funciona ou não, portanto é binário, 0 ou 1, não é? E a outra é se cumpre o teu propósito, portanto, mesmo que ele funcione perfeitamente, a questão é se ele cumpre com o teu propósito. O teu propósito pode ser ver quanto é que tu gastas de luz a trabalhar, ou de eletricidade, não é? Os consumos, ou expandir o sinal, ou o que quer que seja. Portanto, cada um tem os seus objetivos e isso também é importante. Claro que o primeiro condiciona o segundo não condiciona o primeiro, mas o primeiro condiciona o segundo, ou seja, convém que ele funcione para depois ver se cumpre ou não com os teus objetivos. Mas olha, também andei esta semana a conversar com o meu Home Assistant. Eu tenho, e já partilhei aqui que comprei já 2 ecrãs daqueles para o equipamento que é baratos para servirem de touch para o meu Home Assistant. Agora, algumas coisas cá em casa, por preguiça minha e porque esses ecrãs ainda não estão em funcionamento, só eram controladas pelo meu telefone. E então havia coisas cá. Eu não moro sozinho, não é? Portanto, tenho, e já falei aqui várias vezes, portanto, tenho as minhas 2 filhas e de vez em quando, ó pai, liga aí não sei o quê, ó pai, liga aí não sei o quê, e o pai tinha que pegar no telefone e o pai tinha que ligar não sei o quê. O que é que eu fiz? Tirei meia horinha da minha disponibilidade desta semana, que foi ligeiramente mais curta que a tua, pelo que tu acabaste de explicar, e aquilo que eu fiz foi, e porque tinha aí 3 ou 4 dispositivos ainda da Sonoff, daqueles baratuchos que se compra na Mauser, tinha aí um daqueles botões que não tinha, que estavam na gaveta ainda, então tirei um desses botões, lá está. A delícia do Zigbee é que tu carregas, emparelhas, adicionas, configuras, está despachado. E o que eu estive a fazer foi a configurar um desses botões, e eles têm 3 opções, tem a opção de o toque simples, o toque duplo e o toque longo. E então consegui dotar as minhas filhas de ferramentas para que elas deixem de me algar tanto de seu pai. Ou seja, investi uma hora da minha vida para agora ganhar horas e horas e horas sem ter que estar a parar o que estou a fazer para ligar ou desligar, seja lá o que for. Desculpa lá interromper, mas elas têm telefones, espertofones? Uma delas tem um espertofone, a outra não tem telefone de todo. Ok, porque uma delas que tem um espertofone, tu podes criar utilizadores na tua instância da Home Assistant e podes limitar as... Eu tenho, sim. Só que quando... Sim, eu tenho painéis para o utilizador A ou para o utilizador B. Portanto, essa parte eu tenho. A questão aqui que se coloca é, ainda não arranjei uma maneira ótima de que porque essa aplicação a funcionar poderá ter efeitos porreiros, mas estamos a falar de 2 crianças Pois. que de vez em quando estão a implicar uma com a outra. Portanto, há vários fatores que é preciso ter em conta. Eu achei que a solução mais simples neste momento seria aplicar um botão que colei num sítio específico, uma espécie de um interruptor de parede. Zigbee, então. Um interruptor Zigbee, exatamente. Portanto, num interruptor Zigbee está ligado só àquela função. Que está ligado a 3 funções. Eu aproveitei as 3 funções, exatamente. Já era para ser só uma, mas depois disse, isto tem mais 2 modos, porque é que eu não vou estar a configurar mais 2 modos? E então fiz 3 funções, já bloqueia bastante. Ou seja, o que eu não quero é, vou-te dar um exemplo, eu não quero que uma das minhas filhas esteja, não é este o caso, mas vou aqui para tornar a coisa perceptível. Uma das minhas filhas está a ver um filme, certo? A outra chateou-se com a vida e foi para o quarto. Eu não quero que ela pegue no telefone chateada com a vida
e vai fazer alguma coisa que eu depois, se for perguntar porque é que ela fez aquilo, ela vai dizer enganei-me, ou Eu não fiz esquece, nada. Eu, escorregou, como pronto, assim? exatamente. Como eu não quero que isso aconteça, acho que o mais simples é, numa geografia próxima da interação daquele botão, das funções daquele botão, né? Portanto, está colado. E tudo o que acontece em relação àquele botão é relativamente próximo dele. Estamos a falar de ligar e desligar equipamentos, essencialmente. Sim. Portanto, foi isso que aconteceu. O que, e agora deixa-me dar aqui uma coisa que eu já falei também, que é porque é que eu fui tão rápido e porque é que eu investi tão pouco tempo a fazer esta configuração. Para já, porque já é o segundo interruptor que eu tenho desses on-offs. Portanto, o que eu fiz, e tenho toda a minha configuração em ficheiros que num repositório. Portanto, aquilo que eu fiz basicamente foi, essa parte foi a parte manual, tive que emparelhar, ou seja, tive que adicionar o botão ao meu Home Assistant, e depois a partir daí foi só, o segundo passo manual foi colá-lo no sítio que eu decidi. Ele traz uma daquelas fitas de 3M, não sei o quê, de esponjinha e não sei o quê, e foi colar. A partir daí, o que é que eu fiz? Peguei no ficheiro que eu tinha do botão 4, renomeei com o nome 5, atualizei os nomes dos switches, não sei o quê, disse as funções que eu queria e em menos de um fósforo tinha aquele botão 100% funcional. Portanto, malta que gosta de configurar o Home Assistant a cliques de rato, é giro, só que depois queres replicar, é mais difícil. Portanto, se queres fazer várias coisas ou reaproveitar configurações que já tens noutros contextos, se não tens o teu código bem, se não tens as tuas linhazinhas bem aproveitáveis, a coisa torna-se um bocadinho mais complicada. Portanto, mais uma das vantagens de eu ter feito ou seja, aquela tarefa de uma maneira muito, muito simples. Olha, já pensaste em adaptar outro interruptor Zigbee e treinares a tua cadela para, sei lá, pões um interruptor Zigbee ao nível do chão e treinas a cadela com aqueles reflexos pavlovianos para, sei lá, teres uma maquineta que serve água e comida e ela toca com o focinho no interruptor e depois ativa aquilo, ou se houver um intruso ela vai lá e dá um toque longo com o focinho e aciona um alarme. Ou, não, nunca pensaste nisso. Tu és um gajo de gatos, não és? Yep. Pois, nota-se logo. Então eu vou-te explicar. Primeiro, e vou começar pelo fim. Sobre a questão do intruso, quantos intrusos é que eu tinha que convidar para entrar na minha casa, para treinar a minha cadela a fazer isso? Esta é uma dúvida que eu não vou querer esclarecer, pronto, fica só no ar. Agora, sobre a água, não é preciso botão nenhum, porque chama-me velho, mas o que eu tenho é um daqueles bebedores, como se usa muitas vezes no gado, que tem uma boia de autocolismo, e então aquilo que eu tenho é, aquilo ela bebe a água que tem para beber, quando baixa de um certo... Ela está a concordar, ela está a ver, então, ela sabe, ela está-me a insultar neste momento. Não, que ela respeita toda a gente. Estás a gozar com quem? Oh, palhaço! Palhaço! Mas pronto. Sobre comida, normalmente eu gosto de controlar a hora da comida. Era um projeto interessante de domote. Como é que eu digo isto? Canidiótica? Não sei. Eventualmente. Canótica. Agora, eu já ficava contente que ela não puxasse tanto quando eu a passeio. Só para a gente ficar aqui. Pronto. Já era fixe. 100 botões, sem Zigbees. Fica a ideia para outros ouvintes que, olha que giro, vou experimentar fazer isto com o canídeo cá de casa. Tu ainda gostas de usar, portanto, os teus tu tens soluções analógicas para a alimentação do cão? Não, para a alimentação do cão tenho as mãozinhas, que é bastante analógico, sim. Para a hidratação, também é analógico, sim. Pronto. Ou seja, não é nenhum sistema de regra ultra avançado que lê o vento e a umidade do ar. Não, exatamente. É só mesmo uma coisa normalíssima que enche e despeja conforme o ritmo do cão que o utiliza. Mas pronto, de resto tenho 30 segundos, só mesmo um apontamentinho muito rápido. Tenho ainda uma coisa que não fiz, mas que está em projeto, que é aquilo que já falei aqui e aceito sugestões, que é de formas que eu tenho de automatizar
a minha gestão dos desumidificadores cá de casa, ou seja, nomeadamente avisar-me quando eles têm o balde cheio, é uma delas, e que tem que ver, lá está, com aquela relação de estar ligado, mas não estar a consumir, as tais 2 tomadas que eu comprei no outro dia. Mas também uma solução que é uma solução que eu também ainda não encontrei a receita certa de eu poder ligar desumidificadores quando estou com produção de energia no máximo. Ou seja, ligar um e depois ligar o outro, e depois ligar o outro, e depois ligar um. Ou seja, este tipo de cadência, porque se eu estou a produzir no máximo, mas ligar os dois, se calhar também não era o que eu queria, porque cada desumidificador gasta cerca de 400 watts. Mais coisa de 300 e tal, 400. Portanto, se eu de repente ponho 400 watts, 800 watts no meu consumo, os 1600 que eu faço, que eu produzo, se calhar, entretanto, portanto, eu queria uma coisa suavezinha, cadência, uma coisa sim. que pudesse, ou que fosse, por exemplo, segundas, quartas e sextas o desumidificador Certo. A, terças, quintas e sábados o B, e ao domingo vão os dois à missa, ou o contrário. Agora, por outro lado, também não quero, e é outra coisa que eu também gostava de perceber, que é se eu consigo controlar não só o desumidificador, mas também algumas colunas que eu tenho espalhadas pela casa, de saber onde é que eu estou e acionar ou desativar conforme o sítio Com onde eu estou. Ou sensor seja, de se eu estiver... movimento. Pá, não sei se com o sensor de movimento consegues lá chegar. Mas No o que eu queria era... fundo, tu tens que tratar as colunas como se fosse uma lâmpada, e talvez o sensor de movimento sirva para isso, sim. Se for para ligar e Pronto. desligar consoante Com entras as numa colunas, divisão. eventualmente. Agora, com as colunas tenho um problema, é que elas não estão sempre ligadas, elas têm uma Pois. tomada e elas só ligam quando eu quero ouvir música. Agora, quando eu tenho, portanto, se eu faço um sensor de movimento, eu tenho que primeiro ligar o power, ligar a energia da coluna, que é para ela ficar ligada. Depois ela tem que ficar ligada à rede e depois tenho que mudar o som para que passe a passar também naquela coluna. Pá, não sei ainda. Eu Não sei ainda como desconfio é é que que fazer tu isto. vais ter ainda que passar algum tempo a escrever uns scriptzinhos em Python ou uma coisa do género para, Eventualmente. Eu sei que agora se condição A for tal, então fazer condição B, patati patatá, e portanto coluna tem que estar ligada. Se não estiver nada a tocar, está quieta. Se estiver uma coisa a tocar no player de áudio, coisa, então se o sensor de movimento ativa X, então liga a coluna tal. Enfim, é um desafio. É uma questão de tempos de espera, é uma questão de tempos de espera e de opções, acima de tudo é isso. Mas olha, deixa-me só, tu não estás a acompanhar o chat, mas temos o Rodolfo hoje está on fire, hein? Isto, on fire, em fogo. Em fogo. A arder. Exatamente. Eu queria só uma nota muito importante. Então vá. Antes que eu me esqueça. Então, o vencedor do Festival da Canção de 1984 foi a canção Silêncio e Tanta Gente, por Maria Guinot, a autora da letra e da música da canção, que foi orquestrada por Pedro Vaz Osório. Eu agora fiquei na dúvida, os Da Vinci foram quando? Foi muito mais tarde. Já em 88, talvez, não sei. Não interessa, adiante. Vais ver agora a seguir, não é? O que diz o Rodolfo? O Rodolfo diz então, alguém que percebe do assunto, diz que eu tenho 2 opções. Uma são os widgets, que não implica abrir a aplicação. Abrir a aplicação não implica, mas ter um widget no telefone, eu acho que pior ainda aquela condição da relação interpessoal, poderá ser complicado. E aquilo que eu acho que funciona bem, lá está, é uma questão de geografia, ou seja, estar longe e poder fazer coisas ali, tu tens sempre aquela desculpa do não fui eu nem estava lá. Agora, ele faz uma segunda sugestão que me parece bastante mais interessante, que é a solução de, eu nunca explorei isso, já tive, andei a ver, mas muito pela rama, que é a possibilidade que tu tens de espalhar tags, que são, acho que são os autocolantes. Eu agora vou dizer aqui umas baboseiras para ver se o Rodolfo nos corrige outra vez ou não, mas acho que são os autocolantes que tu vais pondo um sítio onde queres e basicamente encostas o telefone. E quando encostas o telefone, coisas acontecem. Portanto, é uma espécie de interruptores, mas sem pilhas. Ou seja, basicamente aquilo são uma espécie de RFIDs, como é os sensores da roupa, quando tu certamente sabes, é uma espécie quando tu tentas sair de um pronto a vestir sem pagar e aquilo apita. Sim. E então essa poderá ser uma solução, sendo que eu acho que o telefone, exatamente, uma moeda de 5 cêntimos, diz o Rodolfo, portanto, é uma coisa deste também. Sendo que havendo ainda a possibilidade de o telefone da minha filha não ter NFC, teria que confirmar. Eu também acho que, e agora deixa-me logo, estou aqui a aproveitar o Rodolfo, isto é um bocadinho menos dinâmico, mas a mim dá-me jeito, eu também, isto não é só para os outros, também tenho que ser para a gente um bocadinho, que é
há forma de ativar essas tags com uma espécie de uns porta-chaves. Ou sou eu que já estou aqui A divagar. a confundir uma série de coisas. Mas pronto, não vamos ficar à espera da resposta porque o Rodolfo deve estar a escrever neste momento. Vamos avançar Temos muito pouco tempo 5, disponível. 6 minutos, exatamente. Temos a agenda, que tem aqui algumas Temos novidades. uma agenda, não nos podemos esquecer da agenda, exatamente. Agenda. Vamos à agenda. Para a semana nada, caramba, quinta-feira Esta temos encontro. Exatamente, temos encontro do Ubuntu em Sintra, Saloon, conto estar presente. Já não vou há 2 ou 3 meses, portanto começo logo a sentir na pele e começo logo a sentir umas comichões. Portanto, conto estar presente na próxima quinta-feira. Não sei se virás também, Miguel. Em Sintra, Doutor? muito dificilmente. Ok, vamos aguardar então. Tu gostas sempre de deixar aquela expectativa, não é? É verdade. Se vens, se não vens. A gente de qualquer das maneiras vai-te estender o tapete vermelho, portanto, Ok. caso apareças. Também quero te uma sentires em banda casa. e criancinhas com ramos de flores para me oferecerem as flores. E uma faixa. Uma faixa a dizer Miss Sintra 2023. Uma coisa assim, modesta. Mas aí terás que garantir que vais. Sim. Na dúvida, não vou convocar criancinhas àquela hora. Na dúvida. E um bar de karaoke. Desculpa. Sim, o bar de karaoke já lá está, por isso é que a gente vai ali. Mas pronto. E temos, lá está, falámos da semana passada, voltamos a falar esta semana, mas também muito rapidamente, que é a Ubucon América Latina, que vai acontecer na Colômbia, 28 e 29 de setembro. E entretanto, soube hoje, não deixei aqui nas notas, mas vou tentar saber. Fala lá da próxima que eu vou procurar aqui uma informação que eu quero dar também. No dia 30 de maio deste ano, às 18 horas, no Instituto CRIAP, no Campo Grande, vai acontecer o OWASP Lisboa Chapter Meetup. Muito Que bom. diabo é isto? Perguntam vocês. Oh, Miguel, que diabo é isto, o OWASP? O OWASP é uma fundação sem fins lucrativos e OWASP quer dizer Open Web Application Security Project, OWASP, e é uma fundação sem fins lucrativos que trabalha para melhorar a segurança do software através de projetos de software de código aberto liderados pela comunidade, com vários capítulos espalhados por todo o mundo, dezenas de milhares de membros que fazem conferências de educação e formação, etc. Vai haver o encontro dessa fundação no dia 30 de maio, às 18 horas, no Instituto CRIAP, no Campo Grande. O link depois estará nas notas, está lá o link da página do meetup.com com esse evento. E é sobretudo dedicado a, cá está, segurança na internet, tudo o que são aplicações, soluções na internet e tudo o que está relacionado com como é que se promove e melhora a segurança. E portanto, quem estiver interessado, dê lá um saltinho. Creio que é preciso inscrever-se previamente, mas poderão fazer isso na página do evento. E é agenda para os próximos dias, 30 de maio. Temos ainda, atendendo a que no 28 e 29 de setembro vai acontecer a Ubucon América Latina, na Colômbia, vamos ter este ano na Indonésia a Ubucon Ásia, que vai acontecer no fim de semana a seguir, 7 e 8 de outubro. Portanto, podemos ir da Colômbia para a Indonésia. Sim. É um saltinho. Vais pelo túnel, é um instantinho. Viras à esquerda, estás lá. Digo isto com enorme satisfação. Uma Ubucon é sempre uma coisa gira. Digo isso também com alguma tristeza, porque lamentavelmente falta, e eu gostava muito de poder anunciar, datas para uma Ubucon Europe. Mas pronto, é o que temos. É o possível. Vá, bora lá. Mais coisas. Acho que ainda temos tempo. Que ainda dá. Temos tempo para algumas notícias. Melhor, sim. Tenho aqui uma notícia muito breve. Alguém aqui sabe o que é o Lutris? Já ouviste falar do Lutris? Já ouvi falar sim, O que é o Lutris? No podcast algumas vezes. Diz-me cá. O Lutris é uma... O termo técnico eu não sei, mas está ligado mentira. a gaming. É um emulador de jogos. Acho Pois é, eu, lançador de jogos. Então. O Lutris acho que é latim para lontra. Daí a palavra portuguesa lontra, vem de Lutris. E aliás, o ícone desse Lutris até é uma lontra. É uma lontra. Não é jogo? Não, é uma lontra. Ludis é jogo. Lutris é lontra. E então, há uma notícia muito rápida. O Lutris, que é um lançador de jogos em GNU Linux, tem uma nova versão, que foi lançada agora há pouco tempo. E é uma pequena aplicação que se pode instalar em Ubuntu, que torna mais fácil instalar, lançar e jogar jogos em Linux, em GNU Linux.
e integra uma data de plataformas no mesmo sítio. Pode incluir Steam, GOG, Humble Bundle, etc. E suporta jogos nativos para Linux, jogos de Windows ou que correm em Windows através de uma camada, uma layer de compatibilidade como o Wine ou Proton, por exemplo, que é uma coisa nova. Isso permite correr uma série de jogos usando emuladores. Isso tudo no mesmo interface, ou seja, tu no mesmo sítio concentras ali uma data de jogos de várias proveniências. Eu já instalei o Lutris na minha instalação do Ubuntu. Sim. Ainda não experimentei, porque eu tenho jogos muito específicos que já não pega algum tempo, porque só correm em Windows. Mas a minha intenção nos próximos dias é testá-los e ver como é que eu consigo fazê-los funcionar dentro do Ubuntu, porque por acaso já tenho alguma saudade de dar o gosto ao dedo. Durante a Ubuntu Summit, em novembro, houve lá uma noite dedicada aos jogos. E eu fiquei contentíssimo. Eu não sei se é do teu tempo ou não sei o que é que andavas a fazer nessa altura, mas eu sou do tempo do Bomb Jack. Ei, não sei o que é. Para quem conhece o Bomb Jack, malta daí está agora a sentir aquele revivalismo. Eu estive a jogar Bomb Jack em Praga. Portanto, um gajo vai daqui para fazer turismo e não sei o quê e acaba a jogar Bomb Jack, o que é ótimo. Qual foi a situação? A minha situação foi, assim que eu cheguei ao meu quarto, disse, eu não quero estar dependente do computador dos outros para jogar Bomb Jack. Eu, quando me percebo jogar Bomb Jack, quero jogar o meu próprio Bomb Jack. E então, não te garanto, porque lá está, gaming não é de toda a minha cena. E aquilo, eu lembrei-me daquilo naquele dia, mas depois, ao fim aquilo não funcionou logo, é como malta que instala Arch e não sei o quê, não correu bem logo à primeira, nem à segunda, e então desisti, já era tarde, e depois nunca mais lhe peguei. Mas acho que foi Lutris que eu instalei e depois não consegui foi correr os jogos. Mas olha, é sempre bom, malta do gaming, acho que fazem muito bem. Dos jogos, podes dizer mesmo jogos. Isso, gaming é um anglicismo que eu também não entendo. É como dizer franchising ou ranking, aquelas coisas todas. Jogos, jogos. Está-se bem. Este show foi produzido. Pois, é todo o tempo que temos para esta semana, com muita pena nossa, mas eu tenho um arroz de pote à espera e o Patinhas Manso também tem certamente alguma coisa deliciosa à espera. Para fazer. Tipo caril, não sei, não faço ideia. Lame Vindaloo. Queres encerrar isto com a frase do fim? Encerra lá aí. Dá aí uma encerrada. Não está preparado, mas... Resta dizer que este show foi produzido por mim, Diogo Constantino, Tiago Carronde, Miguel, e foi editado pelo Senhor Podcast, o Alexandre Carrapice. Repeti-me, não foi? O gajo tem que se enganar de vez em quando para manter o ambiente. E até para a semana.